Muito bem. Vamos dar início, pessoal, a esse segundo webinar sobre o Fleet Express. Este evento é organizado pela Aricom e pela Inmarsat. É o segundo de uma série que nós iniciamos há cerca de umas 3 semanas. E hoje nós também recebemos a Corpflex. A Corpflex é uma empresa especializada em soluções cloud e também especializada no fornecimento de serviços gerenciados. Como dissemos lá no primeiro evento, a nossa intenção é popularizar aqui no Brasil e também nos países onde nós atuamos, a utilização do Fleet Express, que é o mais novo serviço de comunicação em banda larga da Inmarsat e que agora está disponível no Brasil através da Aricom. A nossa agenda de hoje, ela vai cobrir especificamente 3 ambientes de interesse a todos que desejam implementar e utilizar o Fleet Express de modo eficiente e rápido. Na primeira parte, nós vamos contar com a participação da Inmarsat. Nós vamos tratar do segmento espacial e apresentaremos os novos serviços de valor adicionado disponíveis com FX. Na segunda parte, que será apresentada pela Aricom, nós vamos abordar o projeto de infraestrutura, posicionamento e instalação de antenas, racks e dispositivos. E finalizando na terceira parte, juntamente com a Corpflex, nós vamos ver como a conectividade e o desempenho oferecidos pelo FX permitem agora que os usuários, mesmo em alto mar ou navegando em rios, possam continuar a utilizar os seus aplicativos da mesma maneira que o fazem quando estão em seus escritórios em terra, e também como utilizar-se da nuvem para armazenar e recuperar informações e dados. Ao término da apresentação da Corpflex, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Assim, por favor, encaminhe seus questionamentos durante a apresentação e elas serão respondidas na medida do possível ao término dessa sessão. Vamos então, pessoal, começar a nossa apresentação com a Inmarsat. Representando a Inmarsat neste webinar, nós temos o Leonardo Pina e o Lori. O Léo é engenheiro de telecomunicações e desde agosto de 2001 ele está na Inmarsat. Atualmente ele exerce o papel de gerente de vendas internacionais no setor marítimo e é o responsável pela América do Sul, América Central e México. Estamos também contando com a participação especial do Lori Eve, diretamente da Inmarsat em Londres. O Lori vai fazer a apresentação dele em português. O Lori juntou-se à Inmarsat em agosto de 2019 e exerce o papel de diretor de varejo para o setor marítimo. Antes de estar na Inmarsat, o Lori pertenceu à Real Marinha Britânica e também atuou como consultor de segurança marítima para navios e o mercado offshore. Então, Léo, eu passo para você agora a apresentação e você conduz daqui para frente, ok? Obrigado, Ciro. Bom dia para todo mundo. Eu queria, antes de começar a apresentação, fazer só uma breve explicação do que é a Inmarsat. A Inmarsat está há 40 anos no mercado, mais ou menos. A gente fez 40 anos há pouco tempo. A gente começou como um departamento da ONU. O objetivo naquela época era, prover algum tipo de solução via satélite para as embarcações que não existia. E outra coisa que é importante ressaltar é que, apesar dessa crise que a gente está vivendo aí do coronavírus, a Inmarsat está muito bem financeiramente. E acho que dessas empresas todas aí de satélite, provedores de satélite, eu acho que a Inmarsat, em relação às outras, a gente está com uma condição financeira muito melhor. E isso se deve ao que a gente conversa internamente, é que isso se deve à questão da tecnologia que a gente escolheu aí para seguir à frente, né? Tecnologia em banda K, uma frequência um pouco acima, tá? Os outros provedores que são os concorrentes em banda KU, eles escolheram a tecnologia mais antiga, KU. Então, por isso, hoje, havendo uma crise dessa, a gente consegue se sair melhor. Vou passar aqui para o próximo slide.
Isso aqui é a cobertura do satélite em banda Ka e também do banda L. A nossa solução tem um slide um pouco mais na frente que explica isso, são duas antenas. O satélite de banda Ka, essa linha amarela que a gente vê aqui é a órbita que o satélite segue. É um satélite geoestacionário, ele está a 36 mil quilômetros de altura. O sinal ele sai do navio, vai para o satélite, do satélite ele desce numa dessas duas estações terrenas que a gente vê aí como ponto laranja, tá? O Winnipeg ou Lion Lakes. São dois teleportos que recebem exatamente a mesma informação do satélite para questão de redundância, e desse teleporto ele vai por fibra ótica até um dos pontos de acesso que a gente chama POP, o data center, onde a gente entrega a internet. Então, por exemplo, o navio, apesar dele estar, por exemplo, no Oceano Atlântico, ele vai subir no satélite, desce aí numa dessas duas estações terrenas, e a gente pode, por exemplo, entregar o acesso à internet em Amsterdã. O que vai definir isso? Vai ser o cliente. Quer dizer, o cliente, se disser, escuta, a tripulação, eles têm uma demanda para usar a internet, onde as páginas estão armazenadas, a tripulação, por exemplo, é europeia, e as páginas estão armazenadas em servidores na Europa, a maior parte deles, né? Então a gente consegue forçar com que o acesso à internet saia, por exemplo, em Amsterdã, tá? E a gente tem também, são 4 satélites no total, tá? Aqui a gente consegue ver os 4, são 2 que cobrem a Europa, porque sim, lógico, na Europa existe um tráfego maior, aquela questão ali da Ásia, do Mediterrâneo e tal, mas no total, em banda K, são 4 satélites. Esse é o diagrama de como a gente emite o sinal do satélite. Esse é um satélite HTS, tá? A gente trabalha com bins e não com footprint, tá? Os satélites antigos de banda K eu trabalho com footprint. O footprint, que não é a nossa solução, é um satélite que você joga o dB, joga a potência do sinal com maior potência no centro, e à medida que você vai se afastando, o dB, a potência do sinal que o satélite consegue transmitir, ela diminui, tá? Isso, no caso da aplicação marítima, é ruim, lógico, né? Porque cada vez que o navio se afasta mais, a potência do sinal ela diminui. A gente escolheu trabalhar com esse satélite HTS, que não tem esse problema, porque, na verdade, o que acontece é que em cada bin desse a gente joga a mesma potência de sinal. Então, depende se, por exemplo, o navio está no bin 78 ou se ele está no bin 51, a gente consegue jogar a mesma potência de sinal e ter a mesma qualidade de serviço, quer dizer, se você jogar menos potência de sinal, no fundo a qualidade da conexão à internet diminui, e no nosso caso a gente consegue jogar a mesma potência de sinal em qualquer região, principalmente por essa questão da maneira com que a gente faz o acesso ao satélite. O BIM 51, como um exemplo aqui, para dar um quantitativo aí da quantidade de clientes que a gente tem hoje já na nossa rede, tá? Esse serviço a gente lançou há 4 anos, e apesar de ter pouco tempo de lançamento, tá? A gente já tem mundialmente 9 mil navios nessa solução, tá? 9 mil navios, praticamente todas as empresas grandes de navegação do mundo têm isso, Wallen, Apaloid, essas empresas europeias e asiáticas são empresas que têm 200, 300, 400 navios, tá? E agora a gente está começando a ir para esses mercados com as frotas menores, tá? Hoje essa solução realmente ela já é um default, já é um padrão para as empresas grandes de navegação, tá? Porque a gente consegue assim dar um acesso à internet melhor e tal, a tecnologia vai avançando e isso que a gente consegue. No caso aí do BIM 51, que cobre a região de São Paulo, Rio, Espírito Santo, né? Aqui no Brasil, quando a gente olha o esquema do satélite e vê a quantidade de navios que estão se conectando ao mesmo tempo, nessa região a gente tem, em média, 100 navios se conectando na nossa solução, tá? E isso fora os outros navios que vão para os outros BIMs, quer dizer, o BIM 61, 62, 53, ou mais para o sul aí, que pega um pouco do BIM 40, né? Mas essa é uma solução que já existe aqui, já existem clientes aqui no Brasil usando numa quantidade razoável. Isso aqui foi a evolução dos nossos serviços, tá? Hoje, quer dizer, a gente tem essas 3 opções, as 2 colunas no meio é a mesma solução, só que são 2 pacotes diferentes. Mas são 3 antenas, são 3 soluções diferentes, tá? Uma solução é o Fleet One, que é um equipamento mais econômico, tem menos capacidade. Com o Fleet One, basicamente, você consegue fazer e-mail, tá?
e agora você não consegue fazer o web browsing, né? É uma solução mais econômica, mas é para uma embarcação menor, ou um sistema de backup realmente que vai ser usado de uma forma muito esporádica. Outra solução que a gente tem é o Fleet Broadband, que apesar de ser uma solução um pouco anterior, ela ainda é bem usada, tá certo? E essa solução a gente consegue fazer e-mail, consegue fazer o que a gente chama de Light Web Browsing, tá? Quer dizer, você consegue fazer o acesso à internet, mas de uma forma mais restrita, tá? Então, por exemplo, um telefone, um iPad, um PC até consegue fazer a internet, mas não é uma internet na mesma velocidade que a tecnologia nova. E dentro do Fleet Broadband, a gente tem vários pacotes de serviço, tem um pacote mais econômico, que é basicamente para e-mail, e tem esse pacote um pouco mais completo, que seria para fazer o Light Web Browser. E aí sim tem a solução nova, que é o principal motivo aí da gente ter esse webinar, que é o Fleet Express, que são duas antenas, é a solução mais parruda, mais moderna que existe hoje para a internet nos navios. Tá? A gente aqui no Brasil consegue um esquema muito bom em termos de preço, ele contém esse preço, tá? E a gente consegue competir em termos comerciais de igual para igual para uma outra solução KU, só que a gente oferece muito mais em termos de acesso à internet. Isso aqui é o esquema que a gente monta dentro do navio das antenas, são duas antenas, tá? A solução sempre a gente coloca com duas antenas, o objetivo é porque a gente sabe que dentro do navio não tem alguém de TI o tempo todo, tá? E a gente sabe que provedores de banda KU, que é uma antena só, tem problemas, por exemplo, se a antena entra offline, você tem que, por telefone, tentar com alguém da tripulação fazer uma reconfiguração do equipamento e tal. Quando a gente coloca nosso esquema aqui, que são duas antenas, se uma antena entrar offline, a gente consegue acessar remotamente através da segunda antena. Então, por exemplo, a antena de banda Ka, ela entrar offline, a gente consegue, através do Fleet Broadband, entrar remotamente e reconfigurar todo a antena. Então, por exemplo, eu preciso aumentar o dB do buck da antena. Eu consigo fazer isso remotamente. Eu consigo enxergar, por exemplo, se o problema que o navio está tendo é uma obstrução, porque dependendo da direção que o navio está navegando, eu posso ter obstrução pela chaminé ou pelo mastro do navio, é questão de visada, né? Então eu consigo fazer toda essa configuração remotamente. E a gente consegue, quer dizer, reconfigurar. A única necessidade realmente é um caso de você ter um problema físico, tá certo, e ter que mandar alguém a bordo, aí não tem jeito, você tem que trocar fisicamente a placa, né? Mas enquanto isso, quer dizer, a gente consegue manter o serviço com a segunda antena. Em média, isso na documentação mundial, um serviço de banda KU, a disponibilidade do serviço de banda KU é 95,5%, tá? Existem provedores que dizem que consegue mais e tal, mas catalogado é isso aí que se reconhece no mercado, né? Na nossa solução, como são duas antenas, a gente consegue, isso é catalogado oficialmente como 98,8%. Tá? Então, quer dizer, a gente consegue uma disponibilidade muito maior para essa questão de ter duas antenas. Essa questão também é importante, muita gente compara uma solução de banda KU com uma banda Ka para a questão de chuva, né? O que acontece é o seguinte, uma solução de banda KU, você trabalha na frequência de 11 GHz e 14 GHz, tá? Subida e descida, tá? É separado, é um range de frequência ali dentro dessas duas faixas, tá? E banda Ka é uma frequência de 20 a 25 GHz, tá? Por que não se usava banda Ka, essa frequência mais alta, até há pouco tempo? O que acontece é que não existiam tecnologias, tá, para poder você trabalhar nessa faixa de frequência mais alta, né? Isso mudou, como tudo em tecnologia muda. Hoje você tem um PC melhor do que o de ontem e amanhã vai ter um melhor, né? Então, quer dizer, a tecnologia de banda Ka, hoje, nessa faixa de frequência um pouco acima, a gente consegue ter os codecs, correção de erro, protocolo, polarização da antena, né? Que trabalham muito bem nessa faixa de frequência, tá? Então, quer dizer, isso é uma das coisas que dá para a gente uma vantagem grande, tá? Outra coisa é que a gente, quer dizer, são duas antenas, tá? Então, quer dizer, mesmo que você tenha um problema de chuva, você tem antena de backup que é o Fleet Broadband em banda L. Banda L é 1.5 GHz, uma frequência muito mais baixa que tanto banda KU como banda Ka, tá?
Então, essa frequência é mais baixa. Se tiver um problema de chuva, o sistema automaticamente vai comutar para a antena de Fleet Broadband, que é essa frequência mais baixa, e o serviço continua funcionando. Outra coisa é o seguinte, quer dizer, como eu comentei ali no começo, a gente tem 2 teleportos que descem a mesma informação ao mesmo tempo. Tá? O problema de chuva a gente pode ter tanto do lado da remota, tanto do lado do navio, como também, lógico, pode ter o problema da chuva no lado do teleporto. Tá? Um provedor de banda KU, ele é um teleporto só. Então, quer dizer, choveu do lado do teleporto, você perde o sinal. No nosso caso, não. Como a gente tem 2 estações terrenas que recebem a mesma informação ao mesmo tempo, tá? Se chover, a não ser que chova nas duas, né, que a chance é pequena, né, que elas estão geograficamente separadas, a gente fez dessa forma por isso, tá? A gente consegue manter o sinal. Então, só por aí a gente dobra, né, a possibilidade aí de você conseguir manter o serviço, né, em caso de problema de chuva. Tá? Então, juntando essas coisas todas, quer dizer, o que é questão de chuva, a gente, na verdade, consegue sim uma disponibilidade ainda maior do que banda KU. Outra coisa que talvez seja importante comentar é quando tem problema de chuva, eu não sei quem tem Sky em casa, né? Sky é quando você tem lá o sinal e está chovendo e cai o sinal da TV a cabo Sky, ele cai mesmo para valer, quer dizer, ele funciona ou não funciona, né? Ele não existe aquele chiado que existia antigamente em televisão analógica e tal. É, a probabilidade de você ter esse problema com o nosso caso, quer dizer, quando cai o sinal pode cair 10 segundos antes, tá? E vai retomar 10 segundos depois. Então, vamos supor, eu estou acessando a internet numa solução nossa de banda K comparando com banda KU. Começou a chover forte, o meu sinal pode cair 10 segundos antes na antena de banda K, a antena de Fleet Broadband continua, tá? E vai continuar chovendo, aí cai, vamos supor, uma banda KU cairia, tá certo? Na hora de retomar, retoma a banda KU e o nosso cai 10, e retorna 10 segundos depois. Então, na verdade, a gente está comparando aí, se chover forte durante 2 minutos, uma banda KU ele vai ficar 2 minutos fora e a nossa solução vai ficar 2 minutos e 20 segundos fora. Então, ele cai um pouquinho antes e volta um pouquinho depois. Por que isso? Porque essa questão de correção de erro, aí daí timeout, porque você não consegue ter o retorno acknowledge do outro lado, né? Então, a explicação técnica é essa, né? A gente está muito bem preparado para essa questão de chuva, tá? Comparando aí com o banda KU. Essa aí é como a gente, esse slide mostra como a gente trabalha o nosso canal, tá? São 2 canais separados, que são 2 satélites separados, 2 antenas separadas, tá? A antena de banda K é o que a gente chama de Global Express, tá? É importante dizer que o throughput da antena, a gente garante o throughput, tá? Quer dizer, se por exemplo, alguém está navegando na internet e uma segunda pessoa pega um telefone voz por IP, tá? E faz uma ligação telefônica, essa ligação telefônica não ocupa o throughput de dados, ele é aberto um canal por fora do canal de dados. Tá? E no caso de banda K, uma parte dos provedores não fazem isso. Tá? Então, se, por exemplo, você tem um link de 256 e você tem um 8K aí de uma ligação de voz, né, PCM, e tem duas, por exemplo, os 16K, ele vai ocupar o throughput do canal de banda KU. Tá? No nosso caso, não. O canal, a ligação de voz ela é feita por fora. Né? Outra questão também é a parte de sinalização, o overhead. Né? Essa solução sempre existe o canal, existe o throughput, existe o overhead. Quer dizer, o sistema ele precisa de sinalização de um lado para o outro, né, para se manter. Né? Toda a sinalização que a gente tem em cima desse canal, ele vai por fora também do CIR, tá? Do CIR que a gente garante. A maior parte dos provedores de banda KU, eles não. Eles, quando vendem a solução, eles dizem, olha, tem o CIR de tal. Mas na hora que você for ver, quer dizer, ele ocupa o canal de voz dentro desse CIR, ele usa a sinalização desse CIR, então na prática você não tem esse CIR que é garantido. No nosso caso, a gente garante esse CIR. Outra coisa é que a gente garante o CIR e a velocidade por navio individualmente. Tá? Como a Inmarsat, quer dizer, ela é dona de toda a rede, né? Ela é dona do satélite, ela é dona dos teleportos, a gente é dono da rede terrestre, né? A gente, quer dizer, é um provedor só, tá? Então a gente consegue controlar a rede de ponta a ponta, né? No caso de um provedor de banda KU, eles são integradores, tá? O que é integrador? Ele monta a solução dele, tá certo? Ele tem, por exemplo, monta um hub, um teleporto, ou usa um teleporto compartilhado. Algumas empresas aqui usam um teleporto ali em Belo Horizonte, tá?
e ele aluga um segmento espacial de um satélite qualquer, tá certo? O mesmo satélite que é usado lá para transmissão de dados, transmissão de telefonia, e esse provedor de banda KU, para ele ganhar dinheiro, quer dizer, esse megahertz que ele aluga lá do satélite, ele vai tentar encher o máximo possível de clientes, de navios, colocar ali ao mesmo tempo, tá? E pagar o mínimo possível do megahertz do satélite em banda KU. Por isso que muita gente aí que usa banda KU tem problema hoje em dia, porque o provedor, lógico, tem que maximizar o custo, o lucro dele, né? Então ele tenta segurar aí o custo, o desembolso dele com o megahertz, né? Que é um provedor externo dele, ele é um integrador. No nosso caso, não, a gente não tem esse problema. A gente é dono da rede inteira, tá? O nosso satélite em banda K, ele tem 100 vezes mais capacidade, 100, do que o satélite I4, que é o anterior, de Fleet Broadband, e o satélite novo que a gente vai lançar no que vem, ele tem 6 vezes mais capacidade, tá? Então a gente tem capacidade sobrando, principalmente aqui na América Latina, tá? Você vê que ali na Europa e tal tem mais tráfego, mas aqui na América Latina a gente tem muita capacidade sobrando. Então, assim, esses 100 navios que a gente tem aí nessa região, eles certamente, a gente vê isso, tá? Eles estão sempre lá no mir, sempre trabalhando em cima do mir, tá? Eu vejo esses gráficos, eu tenho acesso a isso, eu nunca vi um navio trabalhando próximo do CIR, tá? Por essas questões técnicas e principalmente porque aqui na América Latina o BIM, quer dizer, que tem mesmo potência do BIM lá da Europa, ele ainda tem muito espaço aí para ocupar. É como se fosse uma rodovia, você acelera um carro, você não tem tráfego, você vai na velocidade máxima. Aqui fala algumas coisas de voz e tal, a gente pode ter um IP público para acesso remoto, a gente consegue botar até 24 canais de voz. A gente está também um portal que o gerente de frota de terra consegue acessar e ver a posição, rota, velocidade do navio, tá? Então, isso é um Federated Service gratuito, tá? Algumas empresas usam isso através do AirSat-C, existe esse Purple que traz essa informação da posição do navio, mas a gente consegue colocar isso gratuito através da solução. Isso aqui é um exemplo de um navio que alguns clientes eles precisam de uma velocidade um pouco maior. No satélite a gente consegue até 45, 46 megabits, tá? Isso é a solução que pode ser aplicada por causa de um avião, de um terrestre, ou para um navio e tal. No caso de navio, uma antena de buck de 5 watts, a gente consegue uma velocidade até 8 megabits, tá? E se o cliente precisar, tiver uma necessidade aí, tiver, por exemplo, 80, 100 pessoas, uma plataforma, FPSO, tiver uma necessidade, uma quantidade grande de pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, a gente troca o buck, bota um buck de 10 watts e consegue até 16 megabits, tá? Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, eu tenho alguns clientes aqui no Brasil e no resto da América Latina, em que o plano de serviço mais econômico nosso, eles consomem, em média, 500, 550 gigabytes por mês. O plano de serviço ele é ilimitado, mas como a gente tem lá 5, 6 tripulantes acessando Netflix, Sky e tal ao mesmo tempo, tá? A tarifa plana, ele paga um fixo por mês, tá? Eles conseguem, se a gente chegar no final do mês e mensurar quanto se utilizou, eles utilizaram aí 500, 550 gigabytes, consumiram 550 gigabytes no plano de serviço mais econômico. O equivalente à banda KU pelo mesmo preço, a gente sabe que consome no máximo 150 gigabytes. Quer dizer, a gente consegue um throughput, uma qualidade de serviço, ou um link internet, né, que te dá aí 3 vezes mais capacidade, tá? O Infinity é um farol, tá? Uma caixa inteligente, tá? Que ele faz algumas coisas que para alguns clientes que não têm o próprio farol pode ser uma coisa interessante, tá? Um farol do service. Ele faz a compressão do IP, ele tem um acelerador de internet, ele faz local caching, quer dizer, as páginas que são acessadas com mais frequência, ele armazena o conteúdo da página, né? Você pode criar vouchers para a tripulação, por exemplo, acessar a internet usando seu voucher e pagar por isso também. Você pode abrir ou fechar o acesso à internet para grupos, por exemplo, os oficiais estão sempre abertos e o resto da tripulação só abre e fecha em determinados horários. Você pode fazer bloqueio por IP, por porta ou por protocolo, tá? Você pode fazer virtualização do seu servidor. Então, dentro do Infinity, a gente pode botar um hardware mais parrudo e colocar o servidor Windows dentro do próprio Infinity, fazendo a virtualização. Tem vários gráficos de utilização para ver quais são as páginas que cada tripulante acessou e tal, os reportes, os relatórios, né?
Tem um filtro de conteúdo também, que a gente pode bloquear, por exemplo, redes sociais, pode bloquear sites adultos ou qualquer coisa seja relacionada, por exemplo, a drogas, esse tipo de coisa, violência e tal. Então a gente pode bloquear ou abrir por categoria. Tá, essa foi a minha parte aí. Eu vou passar agora para o Lowry, que é o meu colega na Inmarsat, e ele vai dar continuidade à parte dos Value Services. Obrigado, Léo. Bom dia. Falarei sobre nossos serviços de valor agregado, em particular Fleet Data, Fleet Secure e Fleet Hotspot. O próximo, por favor. Eu vou começar com Fleet Data. Anteriormente, a digitalização e o IoT no mar eram difíceis. Houveram grandes desafios com conectividade, igual engenheiros que precisam ter acesso a bordo. A indústria marítima está dispersa globalmente e com uma cadeia de valor complexa. Há muitos regulamentos e desafios financeiros com custos iniciais significativos. O próximo, por favor. Vamos analisar o modelo de negócios padrão para soluções de IoT marítimas que tornaram a aceitação de digitalização no setor muito lenta, com custos significativos. Uma empresa que oferece um aplicativo, por exemplo, otimização de rotas, precisaria adquirir um hardware caro para coletar seus dados. Eles, então, precisam obter os dados do navio via satélite e retornar ao cliente em terra para processamento. Esta é uma solução sob medida que tem custos iniciais significativos. O próximo, por favor. E isso só funcionaria para essa única solução. E se o operador do navio, que é outro aplicativo de dados para outra coisa, cada um deles exigiria outro conjunto de hardware instalado a bordo e canais de dados separados para levar os dados à costa para processamento. Grande custo que limita a escolha de aplicativos. O próximo, por favor. Por isso, criamos o Fleet Data, uma plataforma independente de sensor que permite muitas aplicações através de uma única solução a bordo. O Fleet Data coleta dados de sensores disponíveis a bordo, por exemplo, aqueles que acessam o VDR, em seguida, preprocessa os dados e os carregar em um banco de dados central seguro baseado na nuvem. Os dados são acessíveis com um painel e uma API. O próximo, por favor. Portanto, nossa solução faz exatamente isto. Uma única janela que envia os dados para uma nuvem central, onde estão disponíveis para os fornecedores de aplicativos que o armador escolhe usar. Não há limite para os provedores de aplicativos que você pode usar. Todos eles obtêm os dados de nuvem, sendo, portanto, é fácil. Próximo, por favor. Darei dois exemplos rápidos de aplicativos que podem ser usados como Fleet Data. Primeiro, otimização de viagem para obter melhor eficiência operacional e economia de combustível. Todos os anos, 18 bilhões de dólares são perdidos pelas companhias de navegação devido à pressa de esperar. E segundo, roteamento climático para melhorar a segurança e também a eficiência e a economia de combustível, selecionando rotas com base nas previsões meteorológicas. Próximo, por favor. A Fleet Data está disponível no Fleet Broadband e no Fleet Express. E melhor ainda, todas as novas instalações de FX vêm agora como Fleet Data by Default, onde incluímos o hardware e um plano básico de Fleet Data de graça. Acreditamos que, ao começar a usar a versão gratuita, você desejará utilizar para um plano mais alto quando perceber o benefício de usar mais tecnologias digitais. O próximo, por favor. Para resumir o Fleet Data, utiliza bandwidth dedicada e segregada. A Fleet Data é muito econômico, muito mais barato que soluções tradicionais por uma ordem de magnitude.
e independente dos protocolos usados pelos sensores, coletando dados a bordo de qualquer origem. Inclui um dashboard seguro e uma API para acessar os dados. E temos um ecossistema de rápido crescimento de fornecedores de aplicativos certificados, CAPs. O próximo, por favor. Os CAPs são fornecedores de aplicativos que oferecem soluções, por exemplo, otimização de rotas. Eles usam os dados disponibilizados pelos Fleet Data e o operador de navio interage com o CAP. E apenas para dar uma rápida olhada no ecossistema de CAP, aqui estão os que já assinamos com grandes nomes como ABB e NAPA. O próximo, por favor. E aí, vamos olhar o Fleet Secure. Este é um dos tópicos mais importantes de hoje, segurança cibernética. Os dois principais produtos em nosso portfólio cibernético são o Fleet Secure Endpoint e o Fleet Secure UTM. Essencialmente, o FSE, Fleet Secure Endpoint, protege endpoints, PCs, laptops, ameaças à rede e USB, incluindo aquelas introduzidas em laptops de equipe técnica, por exemplo. O FSI está disponível agora no Fleet Proband e FX. Com baixo custo mensal, ele suporta a conformidade com o IMO 2021, como um único produto pelas ferramentas fornecidas, sendo incluídas no sistema de gerenciamento de segurança do navio. É muito mais do que apenas o antivírus. E há muito mais recursos e benefícios que posso cobrir aqui, claro. O próximo, por favor. Então, o FSI é muito mais que o antivírus. Esses são apenas alguns dos recursos usados para proteger contra as crescentes ameaças cibernéticas, às quais os navios são submetidos todos os dias. Próximo, por favor. Passando para soluções destinadas à equipe técnica. Especialmente agora, a tripulação gostaria de contatar suas famílias quando queria. É importante que eles tenham acesso à internet e possam ligar para casa. Portanto, temos o Fleet Hotspot, para que aqui possa acessar a internet de alta velocidade, onde podem comprar os vouchers com seu cartão de crédito ou PayPal, usando os créditos em seus próprios telefones, tablets, laptops, sem a necessidade de administração por parte do dono do navio. Um benefício adicional significativo do Fleet Hotspot é que ele também separa os acessos de tripulação e da rede cooperativa, melhorando a segurança de a bordo. E o próximo, por favor. Então, cobrimos muitas informações em pouco tempo, por isso, darei alguns pontos para tirar. O primeiro, o serviço FX já é o serviço VSAT de mais rápido crescimento, com maior market share e mais que 9.000 embarcações com o serviço FX em banda QA instalado. Segunda, a demanda de dados de navios dobra, em média, a cada 8 meses. Isso é crescimento de demanda gigantesco. Por isso, temos também novos satélites com lançamentos planejados para os próximos 3 anos, mantendo nossa frente das necessidades de crescimento rápido, de utilização de dados na indústria, o que torna o serviço FX líder global em termos de solução internet para navios. Criamos serviços de agregado com o objetivo de maximizar os benefícios de um link internet com maior velocidade e acesso a novas soluções de dados, tal como o Fleet Data, fornecendo IoT para que os clientes se beneficiem de operações mais eficientes e melhores negócios. Então, obrigado por me ouvir. Espero que tenha sido interessante. Eu vou passar de volta para meus colegas.
Obrigado, Léo. Obrigado, Lori. É interessante o que você falou, Léo, que vocês estão entregando, nós entregamos com Fleet Express até um consumo de 550 gigabytes mês por embarcação. 550 gigabytes mês por embarcação é muito dado, né? Então, para que a gente possa garantir um throughput o tempo todo, disponibilidade, isso tudo com o navio em alto mar ou em rios. Então, isso tudo requer uma infraestrutura muito parruda, muito consistente, para que você possa garantir a entrega desse serviço. Justamente para falar sobre esses aspectos práticos de infraestrutura, eu vou passar a palavra para o Ademar Kim, que é da Aricom. O Ademar é engenheiro eletrônico, atuante no segmento de telecomunicações há mais de 30 anos. Ele participou das primeiras instalações de sistemas ViSat no Brasil e agora ocupa o cargo de diretor técnico comercial da Aricom e vai falar um pouquinho para vocês como que a Aricom, com a presença local aqui no Brasil, pode garantir a infraestrutura e os aspectos práticos que garantam a entrega do serviço que o Léo e o Lori mencionaram. Ademar, estou passando para você então a batuta. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado a participantes. Bom, eu vou falar basicamente sobre os aspectos técnicos de como que é feito a instalação e o comissionamento desse sistema chamado Fleet Express da Inmarsat, que é composto, como já disse o Léo, pelo sistema Global Express, ou GX, mais o sistema tradicional Fleet Broadband. Ademar, só te dando uma informação, o teu som está mudo, Ademar. Se você puder voltar ou algum problema na tua tela, avisa. Perfeito. Por algum motivo ele entrou em mudo aqui em algum momento que eu não sei quando foi. Mas eu estava falando sobre o gerenciamento do projeto. Uma vez que é feita a assinatura do contrato, a Aricom e a Inmarsat vão designar um gerente de projeto e um coordenador de projeto, cuja função é coordenar o cronograma de produção de todo o hardware, a sua entrega, a logística de entrega no porto designado para a instalação e as atividades necessárias para fazer a infraestrutura e o comissionamento. Para fazer a infraestrutura, a Inmarsat facilita muito essa atividade através de um formulário de instalação chamado checklist, que é utilizado pelo próprio dono do navio, pela sua própria equipe técnica, para fazer toda a preparação da infraestrutura. A equipe de gerenciamento de projeto da Aricom e da Inmarsat vão, através desse checklist, orientar toda essa fase de pré-instalação, da preparação da infraestrutura. Porém, se o dono do navio e a sua equipe técnica não se sentir confortável em fazer essa atividade, a Aricom tem seus parceiros locais em todo o continente nacional para realizar o trabalho não só de site survey, da pré-instalação completa até
à espera do comissionamento. Porém, é importante ressaltar que é de responsabilidade do cliente ou do dono do navio a preparação da infraestrutura necessária, ou seja, disponibilizar, a fazer a passagem dos cabos, disponibilizar a solda dos pedestais, infraestrutura para movimentação vertical e horizontal da antena. Quando eu falo movimentação vertical, é o guindaste que tem que subir a antena até o convés do Tijupá. Bom, com base no site survey, o PMO da Inmarsat recomendará a melhor localização no convés do Tijupá para a instalação dos pedestais da antena. E é extremamente importante que os pedestais estejam instalados em locais firmes desse Tijupá. Alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção aqui para o posicionamento das antenas, tanto das antenas do Global Express como do Fleet Broadband. O pessoal que trabalha já com embarcações sabe muito bem disso, mas outros que não têm esta informação vai ser novidade. As antenas, a antena do DX e do Fleet Broadband deve ser preferencialmente ou idealmente instalados em lados opostos do Tijupá, ou seja, um do lado boreste e outro do lado bombordo, a bombordo e a boreste, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito do navio. Eles têm que ter visada livre ao satélite, não pode ter obstrução nenhuma. Então, a principal obstrução que tem no Tijupá é a obstrução da torre de antenas, como vocês podem ver na figura direita. Também tem que evitar a interferência dos radares, e normalmente existem dois tipos de radares, radar em banda X e banda S. E aqui vocês podem ver na figura à direita os dois radares, com o seu ângulo de radiação, que é 15 graus acima e 15 graus abaixo, ou seja, há uma abertura de 30 graus a partir do radar. Evitar locais de saída de ar quente e gás. Em plataformas de petróleo, normalmente tem o flare e tem também saída de ar quente e gás. Tem que evitar essas áreas. Evitar também locais de difícil acesso e outros detalhes que são determinados no site survey. Como eu disse anteriormente, idealmente a antena Fleet Broadband de um lado e o DX do outro, uma a bombordo e outra a boreste. Uma outra coisa importante é que, se for utilizar pedestal da antena com mais de 1 metro de altura, é importante que tenha não só a escada, como também o anel de proteção, e antenas acima de 2 metros tem que ter, além da escada e do anel de proteção, um guarda-corpo, como na figura do lado direito. Assim, a Inmarsat e a Aricom vão indicar, como já disse, a melhor posição para a instalação da antena no convés do Tijupá. E os pedestais devem ser instalados em locais seguros e firmes da estrutura, como mostrado na figura ao lado esquerdo. E a fim de minimizar impactos por vibração, deve-se utilizar reforços como amortecedores e reforço na soldagem. Também deve ter plataforma de acesso seguro em caso de localização da antena com pedestais muito altos ou locais de difícil acesso. E também deve estar instalado numa altura suficientemente alta para evitar obstruções. O cabeamento é um outro detalhe muito importante na infraestrutura. Deve ser utilizado cabos específicos aprovados pela Inmarsat, que devem ser instalados e cabeados através da equipe técnica capacitada do cliente, ou solicitar nossos serviços da Aricom, que poderemos prestar também esse serviço. Alguns tipos de cabos específicos para a área maritime são cabos tipo LMR 400 ou 600. Outro detalhe importante na pré-instalação, é que os sinais da bússola giroscópica devem estar disponíveis numa caixa de junção próximo ao local onde o rack vai ser instalado. E tem que ter o padrão internacional, padrão IMO, chamado NMEA. E o cabo coaxial ou os cabos coaxiais das antenas devem ter uma certa folga
suficiente para manobras futuras e deve estar acomodado ao lado da antena, obedecendo um raio de curvatura mínima do fabricante. Nada melhor que uma figura para ilustrar a atividade de instalação, passagem do cabo e o detalhe da curvatura do cabo, da sobra do cabo coaxial ao lado do pedestal. O rack é o coração do sistema. Ele deve ser instalado no local equipado com ar-condicionado e livre de umidades ou vazamento de água. Deve estar montado próximo da fonte de alimentação segura, estabilizada, e o ponto de conexão da giro, e também da rede local interna e da telefonia. Deve ter fácil acesso à parte traseira do gabinete por onde será feita atividades de manutenção e todas as conexões. Aqui algumas fotos, detalhe da localização do rack na foto esquerda acima. Nessa foto à direita mostra os pontos de conexão na parte traseira do rack, ponto de conexão para a antena coaxial, para o giro, para a alimentação, para o Fleet Broadband, etc. E aqui na foto de baixo, a antena do GX instalado já no convés do Tijupá. E, finalmente, para finalizar a instalação, a responsabilidade da Inmarsat é enviar um engenheiro capacitado, habilitado pela Inmarsat, que vai fazer a conectorização de todos os cabos já pré-lançados e pré-disponibilizados pelo fabricante, pelo dono do navio, tais como cabos coaxiais, cabos de rede, cabo de telefonia, cabo de alimentação, etc. Em seguida, esse técnico ou engenheiro fará o comissionamento dos links, tanto do GX como do Fleet Broadband, fazer o teste de conexão dos dados e das linhas telefônicas, disponibilizar uma documentação da instalação para o capitão e a tripulação, e finalmente fazer o handover de todo o sistema, fazendo o treinamento da tripulação e também do capitão. E entregar o sistema para o capitão. Alguns aspectos técnicos, detalhes, só para finalizar a minha apresentação, do sistema GX, que é composto novamente pelo sistema banda KA, que é o GX, e o banda L, que esse sistema compõe o chamado Fleet Express. Como eu disse, o coração do sistema é o rack, onde compõe a parte de telefonia, a parte de controle da antena GX, controlador da antena Fleet Broadband, que também é o modem, o INSD, que é o Inmarsat Network Service Device, que ele é responsável pela comutação entre o sistema GX e o Fleet Broadband, no caso da perda do sinal do VSAT, e automaticamente ele retorna para a VSAT quando o sinal volta. E esse rack ele vem totalmente pré-montado, pré-testado, pré-configurado e pré-comissionado, pronto para o comissionamento, ou seja, é um sistema plug and play. Mais detalhes da instalação do rack com relação às antenas. Do lado esquerdo está o above deck, ou seja, equipamento que está acima do deck, e abaixo do deck, basicamente, é o rack com todos os modos que eu já falei antes. As antenas do Fleet Express, ou GX, disponíveis são antenas Coban, Intelia e JRC, pode ser de 60 centímetros ou de 1 metro, dependendo da necessidade de banda do throughput que o cliente vai requerer. A antena da Coban já estão homologadas pela Anatel e da Intelia da JRC estão em fase de homologação. Um detalhe, por exemplo, da antena maior do Sailor. A antena tem uma parábola de 1 metro, portanto o radome é um pouco mais largo, 1,30 m, e a altura de 1,50 m, com um peso total de 126 quilos. Para quem é da área marítima, pode ver quão leve é essa antena. Uma antena de VSAT, uma antena estabilizada, que antigamente se falava, começávamos com antenas em banda C, por exemplo, com mais de 1 tonelada de peso. Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado para vocês e volto ao controle ao nosso controlador Ciro Valdo Schudo. Obrigado, Ademar. Então, vamos rapidamente passar para essa terceira parte do nosso webinar, que vai ser feita pelo Marcos Andrade. O Marcos Andrade é o CMO da Corpflex
ele há 10 anos ocupa o cargo de diretor comercial. Então, Marcos, eu vou passar para você, para que você dê aí a descrição de como que a Corpflex pode adicionar valor a uma aplicação típica do Fleet Express e como gerenciar esses 550 gigabytes mês aí produzidas por uma embarcação. Eu passo para você então, Marcos. Valeu, muito obrigado, Ciro. Bom, gostaria de, antes de começar aqui, agradecer, né, a Aricom, a Irmansat, pelo espaço dado aí para a Corpflex, a falar um pouco como que a gente pode agregar soluções de cloud em alto mar, né? E antes de começar aqui a minha apresentação, eu queria falar um pouco da Corpflex. A Corpflex é uma empresa que já está há 28 anos no mercado, tem experiência aí nesse modelo de cloud. A gente é pioneiro no Brasil, a gente tem essa oferta desde 2000, na época que não era nem esse nome bonito, cloud, né? A gente falava muito de ASP, de Application Service Provider. Em 2004, a gente começou a fazer um trabalho muito forte, né, e focado em levar para a nuvem aplicações de missão crítica. Então, essa experiência que nós temos hoje é muito importante, né? E sempre buscando, né, trazer governança corporativa, uma camada de serviço extremamente importante, e não somente entregar recursos computacionais. Então, a gente foi referência na fundação do Cabral, né, a partir de 2010 ali, com o fortalecimento dessa solução no Brasil. E em 2015 a gente trouxe um fundo de investimento que é o Bradesco, exatamente para fazer esse movimento de crescimento e expansão, né? Então, a Corpflex ela é especializada nesse movimento de cloud no Brasil. A gente tem uma camada de serviço extremamente importante e a gente pode trabalhar naquele conceito híbrido, né? Tanto com a nossa nuvem privada, onde a gente traz uma solução muito mais eficiente, segura para vocês, como também nas nuvens públicas, né, em aplicações que já estão desenvolvidas para esse mundo novo, né? Quando a gente olha, né, hoje a embarcação, né, e com essa solução do Fleet Express, e, enfim, todas as soluções de alta performance, né, né, de conexão para a embarcação, a gente entende duas grandes soluções, né? Uma é vocês colocarem seus servidores, suas aplicações na nuvem, né? Então, você ter ali os seus arquivos, ter as suas aplicações de missão crítica, podendo estar utilizando 100% disso na nuvem, então, te dando aí a possibilidade de acesso a isso 24 horas por dia, né? E uma solução que é muito eficiente também é toda a camada de desktop virtual, né? Então, isso é muito interessante, porque na camada de desktop virtual, a gente consegue trazer para a embarcação uma tranquilidade muito grande no que tange ao suporte, a manutenção desses equipamentos em si. A gente sabe que você está ali dentro daquele ambiente, se o desktop queimar, tiver algum problema, cair uma água, alguma coisa nesse sentido, todos os dados que estão ali, ou até mesmo as aplicações que estão ali, você acaba perdendo. Tudo bem, você pode ter um spare ali dentro, mas os dados em si, o trabalho sendo feito ou coletado durante a expedição ou o trabalho que está ali em alto mar pode se perder, né? No modelo de desktop virtual, isso tudo vai estar na nuvem, né? E aí, toda essas soluções a gente entrega junto com uma camada de sustentação, onde a gente vai estar monitorando isso em tempo real, né, 24 horas por dia, com toda a camada de suporte, com toda a camada de backup, de segurança e também de governança, né? Um dos pontos que é muito importante, até o Ciro comentou agora, é a própria estrutura de comunicação, né? Então, você tem aí 500 GB para fazer com que vocês usem essa banda, né? No desktop virtual e também no servidor na nuvem, a gente consegue, dependendo da aplicação, a reduzir o consumo dessa banda. Porque no desktop virtual, por exemplo, você só está trafegando vídeo, teclado e mouse. Não necessariamente você está trafegando todo o arquivo para dentro da embarcação. Então, isso traz um benefício bem interessante, porque você otimiza o consumo dessa banda. E aí, quando você fala de servidores na nuvem, a gente expande a possibilidade de vocês usarem
qualquer tipo de aplicação, né? Então, você desde de colocar lá um servidor de banco de dados, um servidor de web, enfim, qualquer aplicação você pode colocar isso dentro da operação na nuvem. Então, aí você vai ter agilidade, você tem escalabilidade, então, conforme o volume, a gente aumenta os recursos e você paga somente pelo aquilo que você está usando. Toda a questão de segurança, né? A própria conexão ela é muito forte, mas ao mesmo tempo também a gente traz uma segurança de conexão. E quando a gente fala do Virtual Desktop, aí a gente tem uma mobilidade muito forte em cima disso. Você tem toda a questão do baixo consumo da banda, porque o que está trafegando, né, é só o vídeo, teclado e mouse do servidor, né, do desktop que está na nuvem. Então, isso é um fator muito importante. Você cria uma questão de padronização, de segurança e o suporte centralizado também, tá? Bom, eu queria passar um pouco por essas duas soluções, que eu acho que são extremamente interessantes para a gente agregar valor em cima da embarcação, e passo novamente aí para o Ciro, para a gente poder abrir aí para perguntas e respostas, né? E agradecer novamente a todos pela oportunidade que foi dada aí para a Corpflex para agregar valor em cima da solução. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ademar. Obrigado, Léo. Obrigado, Lori. A gente acabou correndo bastante, porque tem muito conteúdo para mostrar, né? Eu acho que já fica aqui uma preparação para um terceiro webinar, aprofundando algum tema de maior interesse. Creio que o horário já está bem em cima. Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei, eu acho que não há tempo de perguntas e respostas, porque as pessoas têm suas agendas cheias. Nós não queremos impactar. Eu só queria fazer um comentário. Muito está se falando em embarcações offshore, mas não podemos nos esquecer que as aplicações Fleet Express e todas as demais soluções de conectividade satelitais da Inmarsat e da Aricom, e também que podem receber os serviços de valor adicionado da Corpflex, também estão disponíveis em rios, tá certo? Em aplicações inshore. E isso está muito em linha com o que o governo está trabalhando recentemente aqui no Brasil. Está sendo desregulamentado o setor de navegação de cabotagem, justamente para acelerar o fluxo de mercadorias no país. Então, você hoje vai ter uma maior utilização das hidrovias, tá? Então, o DENIT, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e de Transportes, está regulamentando esse segmento, dividindo o Brasil hoje em 9 regiões hidrográficas. Então, tudo isso que foi dito, aplicações no mar, podemos tranquilamente fazer aplicação em inshore. Então, os rios também são um campo fértil para nossas aplicações, e que possamos contribuir aí para a melhoria da infraestrutura do Brasil, usando o Fleet Express e com todos os serviços de valor adicionado. Bem, então, desculpe a finalização rápida, mas fica aqui o convite para um próximo evento, e nós também estamos à disposição pelos canais normais, pela nossa página, para colocarem vocês em contato tanto com a Corpflex quanto com a Inmarsat, tendo o segmento marítimo Aricom, concentrando todos os esforços. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e esperamos vê-los num próximo evento. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.